Oi, gente, eu sou a Bianca Brasil e hoje eu quero abordar um assunto bem interessante com vocês. Será que eu preciso emagrecer? De onde vem a ideia de precisar emagrecer, né? Será que é porque eu tô me achando gordinha? Será que é porque eu não tô cabendo nas roupas que eu queria usar? Será que é porque alguém tá me dizendo que eu preciso emagrecer? Mas hoje, baseado em alguns fatos da medicina chinesa, eu quero explicar para vocês o porquê que a gente engorda e o porquê que a gente emagrece, tá? Primeiramente, eu vou convidar vocês a pensar na trajetória de vida de vocês, tá? Quando é que vocês engordaram? Quando é que vocês emagreceram? Essa é a primeira e mais importante observação que você precisa fazer. Eu tenho um histórico de rainha da sanfona. Nasci uma criança saudável. Comecei a fazer balé com 3 anos de idade. Sempre fiz muita atividade física. E até os meus 6, 7 anos eu era uma criança, vamos dizer assim, observando, normal. Mas aos 7 anos eu comecei a engordar. E aí engordava um pouquinho, parava, engordava mais um pouquinho, parava, engordava mais um pouquinho, parava. E sempre foi uma luta, né? E incrivelmente, o meu pai, na mesma época, né, que meu pai estava engordando, eu também estava engordando. Meus irmãos não engordavam, minha mãe também não. Mas eu e meu pai, quando eu olho as fotos, eu vejo que as épocas que eu estava mais gorda, meu pai também estava. E aí, eu comecei a pensar, porque o que acontece? Eu trabalho com medicina chinesa desde os 19 anos, 18, 19 anos. Então, a gente já está falando aí de 22 anos, quase 23 anos nessa área. E a gente tem lá tratamento para emagrecer, erva para emagrecer, né? E nada disso, gente, funciona definitivamente, tá bom? É que nem dieta. Você para de fazer, você volta o peso. E eu vou falar para vocês, eu fiz até a dieta da lua, de comer tudo menos a lua. Fiz a dieta do carboidrato, fiz a dieta dos pontos. E claro, emagrecia, né? Mas de repente eu me vi engordando de novo. Até o momento que eu vou falar pra vocês, eu desisti. Em 2015, 2014, 2015, eu desisti. E aí eu tava uns 17 quilos acima do meu peso. E eu falei, quer saber? Deixa pra lá. Eu lembro que eu fui pra Fortaleza e eu tava assim, sabe, dane-se. Gorda de biquíni, dane-se. E tava feliz, porque eu decidi que ia ser feliz acima do peso. Mas o problema é que eu estava com micoses de unha, que não saravam com nada. Eu tava com vários policísticos. Eu tava com algumas alergias de pele. Então, quer dizer, tava com questões físicas que pontos de acupuntura não tratavam, ervas tratavam enquanto eu tava tomando, depois que eu parava de tomar, já não funcionava mais. E aí eu abri mão, tá? Na minha clínica, eu oferecia tratamentos de estética e de emagrecimento. Enquanto a pessoa estava lá, ela emagrecia, chegava no peso que ela queria, depois voltava tudo de novo. Eu falei, eu não vou mais vender isso. Eu não vou mais vender isso pra ninguém, eu não vou mais fazer isso pra mim, porque não é justo a pessoa ter que viver de tratamento para emagrecer. Isso é cansativo. A gente não nasceu para ser acima do peso, né? Mas eu coloquei isso na gaveta, fechei a gaveta, falei, agora não é momento de olhar. E comecei a olhar para trás e fazer algumas observações, né? E aí eu percebi que, por exemplo, muitas pessoas que eu conheço, quando estão num relacionamento, elas engordam. Outras pessoas, quando estão num relacionamento, elas emagrecem. Algumas pessoas perdem o emprego e engordam, algumas pessoas saem do emprego e emagrecem. Não é? Para observar. Você conhece um monte de gente. Começa a prestar atenção nisso. Comecei a observar que tinha momentos da vida diferentes para cada um,
né, que faziam a pessoa engordar e emagrecer. Tem criança que entra na adolescência e emagrece, tem criança que entra na adolescência e engorda. Agora, olha que coisa interessante. Homem, no geral, eles casam e engordam. Ou, a partir do momento que tem filho, eles engordam. Tem mulher que tem filho, engorda, nunca mais consegue emagrecer. E aí eu comecei a fazer uma série de observações, né? Colocar no papel, eu sou muito de colocar as coisas no papel. E mapear tudo isso. Comecei a perceber que dependendo do momento espiritual que essa pessoa estava passando, ou ela engorda ou ela emagrece, né? E para a medicina chinesa clássica, de raiz, o espiritual tem tudo a ver com o emocional, né? E aí eu falei, bom, então vamos lá. Vamos entender. Quando o emocional, o espiritual da pessoa ficar muito forte, né? A pessoa está passando por alguns problemas, a tendência é ela engordar, né? Então eu quero que você olhe agora na sua vida, olhe para trás, identifique o que é que estava passando na sua vida quando você engordou. Porque alguma coisa estava te fazendo mal e você precisava proteger isso, você precisava... E não é aquele papo do eu estou me protegendo daquilo que eu vou ver. A linha chinesa é um pouquinho diferente, tá? Porque o espiritual e o emocional a gente chama de yang, que é algo que precisa ir para fora, algo que precisa ir para cima e para fora. E a comida e a gordura corporal é uma coisa que a gente chama de yin, que é para dentro, é pesado. Então, quando o emocional, né? Quando questões emocionais querem sair, a gente usa comida e a gente usa comida e porque o emocional é quente. Pensa numa pessoa com raiva, ela fica toda vermelha aqui em cima, não é? Então, você pega uma pessoa com raiva da comida para ela, a comida faz Por que ninguém se mata no Natal, né? Porque tá lá aqueles primos que nos dão bem, aquelas primas que você não suporta, né? E aí você se entope de comer e de repente você é amigo de todo mundo. É assim que funciona. Então, quando você come, as suas emoções, elas ficam tampadas. É como se as emoções estivessem num pote, num copinho e você colocasse uma tampa nelas. Então, tem momentos que a gente não deveria forçar um emagrecimento, tá? Porque eu falo muito de jejum como uma das grandes ferramentas, uma das maiores ferramentas para a gente não só emagrecer, mas também para ficar saudável. Mas tem pessoas que sentem sintomas muito fortes quando começam a fazer o jejum. E não tem nada a ver com hipoglicemia. Hipoglicemia. Se você começar a testar o jejum e começar a ter sintomas, tremor, tontura, cabeça leve, fraqueza, eu vou pedir para você, faz o exame, compra um aparelhinho, compra um Accu-Check, vai lá, né? Pega o seu sanguinho lá e vai ver que a sua glicemia não está baixa, tá? Todas as pessoas que eu venho acompanhando todos esses anos, eu falo para elas, vai lá. Mas eu não tenho, eu tô no trabalho. Vai numa farmácia rapidinho, vai lá, faz um exame, né? E elas veem que realmente a glicemia delas não está baixa, às vezes está até alta. E elas têm esses sintomas que elas confundem com hipoglicemia, que para a medicina chinesa clássica a gente chama de ascensão de yang, é o calor subindo. E por que a comida trata? Porque a comida é yin, a comida é fria, aí ela vai lá e faz... Aí você assenta, o seu espírito assenta, né? O seu emocional assenta e você se sente melhor. Então, eu tive um caso de uma moça que começou a fazer jejum, estava se sentindo super bem, emagrecendo, feliz. De repente ela me ligou e falou, Bianca, não posso fazer mais. Eu falei, o que está acontecendo, né? E ela disse, descobri uma doença muito grave do meu bebê, o filhinho dela tinha 2 anos, ela descobriu uma doença grave do filhinho dela e ela falou, agora eu preciso assentar, né? E todos esses anos que eu venho acompanhando as pessoas fazendo jejum, eu percebo que em alguns momentos é muito difícil, porque as suas emoções vão aflorar, o seu a libido, gente... A libido explode quando você faz jejum. Quando você está passando por alguma coisa emocional muito forte, você não pode forçar um emagrecimento, tá? Principalmente
se você é gordo por fora ou gordo por dentro, né? Vai ter um vídeo falando do gordo por fora e gordo por dentro, tá? Que não necessariamente a pessoa com corpo magro é magra. Eu peço para você, com muito carinho, analisar a sua história de vida, analisar os momentos em que subiu um colesterol, em que subiu uma pressão, em que você desenvolveu diabetes, em que você engordou, em que você não estava se sentindo bem, em que surgiu uma alergia alimentar, uma alergia de pele, que você desenvolveu insônia. Tudo isso, gente, tem a ver com comida, tá? E não é bem o que você come, né? Mas quantas vezes você come. Por isso que o jejum é uma ferramenta muito importante. Mas eu quero que você perceba que é muito mais fácil fazer o jejum quando você está bem. É muito mais fácil você fazer o jejum quando as coisas na vida estão caminhando legal, né? Quando você está encarando muitos problemas. O que está acontecendo com esse pessoal na pandemia? As pessoas estão comendo muito. Estão comendo muito para sentar, mas existe um grande perigo por trás disso, porque hoje a gente sabe que estar acima do peso é mais um risco para quem adquire o coronavírus, né? Então, a gente precisa contrabalancear, tá? Façam seus comentários aqui, façam perguntas, tá? A terapia é muito importante. Escolha uma terapia que faz bem pra você. A terapia pode ser um tricô, a terapia pode fazer uma aula de piano, a terapia pode ser uma terapia com psicólogo, com psicoterapeuta, pode ser um papo virtual com um amigo, cantando através de uma criatividade. Você pode expressar suas emoções fazendo uma aula de taibô, né? Fazendo uma aula de kickboxing em casa, esmurrar o travesseiro. Tem tantas formas da gente colocar as nossas emoções pra fora, né? Porque quando a gente coloca as nossas emoções para fora de uma forma saudável, o corpo emagrece naturalmente. Então, antes de entrar numa jornada de emagrecimento, eu quero que você olhe para trás e que você entenda a sua jornada até hoje de emagrecer e engordar, né? E não é só por fora, gente, porque existe o gordo dentro, tá? Eu conheço diversas pessoas, tem vários clientes magérrimos, mas que tem pólipos, que tem tumores, às vezes benignos, malignos, que tem alergias, que tem colesterol alto, triglicéride alto, tudo isso é gordura, tudo isso é excesso, né? Então, é isso que eu quero que você olhe, tá? Porque emagrecer não pode ser uma cobrança, não pode ser uma pressão, porque senão o seu emocional fica ainda pior e aí você atrasa o processo de emagrecimento. Não pode ficar na balança o tempo inteiro, sabe? Não é balança, gente, é roupa, né? Pega uma roupa que tá um pouquinho justa e vai experimentando. Não é balança, a balança engana muito a gente. Então, na hora de emagrecer, da gente chegar naquilo que a gente quer, a gente tem que ser o nosso melhor amigo. Tem que ser o nosso melhor amigo, né? Pra gente se acalmar, pra gente ficar tranquilo. Porque é só nessa paz que a gente consegue emagrecer, tá? No caos fica muito difícil. Então, eu quero que você olhe para trás, que você olhe a sua história de vida, olhe para trás na história de vida dos seus filhos, perceba quem que é o filho que tá mais gordinho. Esse filho tá sofrendo emocionalmente. Eu frequentei muitos anos karaokê, né? Tem as competições de karaokê, eu convivo muito com descendentes japoneses e eu achava interessante, porque ia no domingo, né, naquelas competições e sempre via a senhorinha gordinha e o marido dela magro, magro, magro. Então, antigamente eu olhava e falava, coitado desse senhorzinho, ela faz comida, ela come tudo, não sobra nada pra ele. Então, eu olhava feio para as pessoas acima do peso, olhava mesmo. Nossa, isso porque eu já estive 30 e poucos quilos acima do meu peso, né? Enfim, abafa. Isso é para outro vídeo. E eu ficava com um certo ranço delas, né? Quando eu descobri o que realmente acontece dentro das pessoas, hoje, quando eu vejo um casal, assim, com muita diferença de peso, eu falo, gente, olha o que essa senhorinha tem que engolir. Olha o que essa senhorinha tem que trancar dentro dela. Olha o tamanho da tampa que ela tem que colocar para segurar as emoções que ela não pode expressar.
por fatores culturais, por cobrança, às vezes pelo relacionamento, né? Às vezes por uma posição social que ela não pode expressar, que ela não pode entrar em contato e ela tem que tampar com comida, ela tem que tampar com gordura. Então, hoje, quando eu vejo esses casais, eu falo, meu Deus, esse homem fala tudo que ele quer, esse homem põe pra fora tudo que ele quer e ela tá adoecendo, ela tá engordando, ela tá se sentindo feia, ela tá se sentindo fraca, né? Porque ela não tem espaço. Então, antes da pandemia, quando eu ia nesses lugares, nesses karaokês e via esse casal, eu ia lá falar com ela, com a senhorinha gordinha, tudo bem? Né? Vamos conversar? Então, para vocês que são magros, lindos, maravilhosos que estão vendo esse vídeo, quando você vê uma pessoa gordinha, dá espaço para ela falar. Ela tem muito para falar, ela tem muito para lidar, ela tem muito para pôr para fora. Seja esse acolhimento para ela que ela vai emagrecer, né? Personal trainer, gente, por favor, quando você pegar um gordinho, não pressiona ele, acolhe ele. Escuta ele. Você tem uma hora de personal, faz meia hora de exercício e meia hora de escutativa, né? Meia hora de empatia, meia hora de escutar o que essa pessoa tem para te dizer. Ainda mais depois do exercício, fica mais fácil falar, né? Faz esses minutinhos. Até porque uma pessoa que está muito acima do peso não pode fazer muita atividade física, né? Porque é uma sobrecarga no coração, nos vasos, nas articulações. Uma pessoa que está muito acima do peso não pode fazer muita atividade física, né? Principalmente impacto, cardio, é perigoso. Eu sei, eu estive no exército nos Estados Unidos e naquela época eu estava 30 quilos acima do meu peso. Tiveram 2 situações que eu realmente achei que eu fosse infartar, que eu fosse morrer, né? Não, você tem que fazer, você tem que correr, não é assim, nosso corpo não foi feito para estar acima do peso. Se fosse, a gente ia estar acima do peso e não ia pagar nenhum preço, tá? A gente não é urso, a gente não é nenhum animal que foi feito para estar 30, 40, 50 quilos a mais para passar um inverno. Então a gente precisa olhar para o gordinho, né, de uma forma mais carinhosa, de uma forma mais acolhedora, né? Porque aí fica mais fácil ele colocar essas emoções, esse yang para fora, e aí esse yin em excesso perde completamente a utilidade dele e ele vai embora, porque o nosso corpo é espetacular. Então, se você é gordinho, se acolhe. Se você conhece um gordinho, acolhe ele. Acolhe ele. Porque se esse excesso de emocional sair, fica muito mais fácil a pessoa emagrecer. E se você tá gordinho e tá passando por uma fase muito difícil da sua vida, pega leve. Emagreça devagar, emagreça no seu tempo, não se cobre demais, não piore a raiz do problema de ter engordado. Tudo devagar, gente, tudo com amor, é acolhimento e amor. É assim que a gente vai longe, tá? Então olha pra você, olha pro outro, amor, acolhe, né? A gente tá num momento muito especial aí de se acolher, de prestar atenção nas pessoas, de prestar atenção em si mesmo. E eu tô aqui pra vocês, com vocês, e vamos todo mundo se apaixonar pelos gordinhos e virar grandes amigos deles. Tá? Porque eles precisam, a gente também precisa, e essa troca é sempre mágica. Obrigada por estar comigo nesse vídeo e até a próxima!